E tem um discípulo de Freud chamado Jung, que ele fala que a partir dos 40 anos a gente passa por um processo chamado metanoia. Metanoia do grego quer dizer purificação. Então até os 40 anos a gente vai vivendo a vida meio a Zeca Pagodinho, assim, deixa a vida me levar, né? Você vai vivendo, construindo carreira, família, filho, babá. 40 anos, oficialmente você não é mais jovem. Porque até 30 e poucos, 39, você ainda tá nos 30, né? 40 anos oficialmente, você não é mais jovem. Isento, né? Entendeu? Você entrou no entra. Daí pra frente, só ladeira abaixo. Mas o que Jung diz? Que dos 40 aos 50, a gente começa a parar pra refletir. Eu quero viver o resto da minha vida assim? É isso que... A vida que eu tenho tá me fazendo feliz? É isso? Esse é o meu propósito de vida? Esse é o emprego. Por isso que a maioria das separações, a maioria de mudança de carreira acontece entre 40 e 50 anos. Porque as pessoas começam a parar pra pensar e falar assim, pô, eu tô empurrando minha vida com a barriga, é isso que eu quero? Eu vou ficar pro resto da vida nisso? Então a gente começa a parar pra pensar. Então, por exemplo, hoje o meu círculo social ele é infinitamente menor. E se eu chego num lugar e eu não tô me sentindo bem, cara, eu não tenho problema nenhum de levantar e ir embora sem dar tchau pra ninguém e foda-se. Entendeu? Se eu acho que ali não é o meu lugar, se eu tô achando que ali aquelas pessoas não condizem com o que as pessoas que eu gostaria de estar, estão fazendo coisas, eu não tenho constrangimento nenhum em levantar, tchau, e ir embora. Eu não tenho problema nenhum com isso. Porque hoje eu tô seguro de quem eu sou e do que eu quero pra mim. Antigamente eu ficaria, nossa, mas o que as pessoas vão achar? Hoje em dia, quero que se exploda o que as pessoas vão achar. Entende? Então eu acho que a maturidade traz isso pra gente também. Sim. Cara, porque assim, a nossa thumb fala da manipulação das mentes, né? Manipulação das mentes no século XXI, alguma coisa assim. Cara, eu acho que no final a gente volta pra desejar aquilo que as pessoas mais simples têm, porra. No final de tudo, que você foi lá e se sentiu parte de um grupo, que você se sentiu mega especial porque você conquistou uma carreira ou dinheiro e tal. Aí você depois quer liberdade, você quer o tempo. O cara mais simples tem um tempo, né? O cara lá na roça tem um tempo. Tá com a família, tá com os filhos. Exatamente. O meu maior tesouro não é meu jatinho, meu carro, minha casa do campo, meu maior tesouro é minha família. O cara lá no campo. Almoça tudo, vai ver a mãe, passa lá, toma um café com a mãe, com o pai, entende? Então, isso. assim, e aí, cara, de certa forma, nós não fomos totalmente manipulados, né, para que as empresas, né, a sociedade capitalista faz isso. Ela precisa que a gente sempre esteja insatisfeito para gerar consumo. Ela precisa. Inclusive, a própria escravidão, ela foi abolida por causa da Revolução Industrial. Não foi porque as pessoas ficaram boazinhas do nada, porque a escravidão sempre existiu na história da humanidade. Sim. E aí é um tema polêmico, né? Mas a escravidão, ela começa a ser abolida nos países por causa da Revolução Industrial, porque o escravo ele não tinha dinheiro para consumir. Ficava retido, né? Exato, e aí pouca gente ficava só nos... Então o que acontece? Se você faz a economia girar e você cria trabalhadores que recebem salário, você gira e aí você rende mais dinheiro para os donos E assim, gente, eu não tô só falando de fatos históricos. Eu não sou de direita, não sou de esquerda. Porque aí começa sempre os caras, é comunista, é de direita, é reacionário. Eu entrei numa live dias do amigo meu, e ele é bem de esquerda, comunista. Ele falou, outro dia eu repliquei um story seu, meus amigos veio falar, esse cara é mó reacionário. Eu falo, cara, eu nem falo, e olha que uma das minhas formações é ciências políticas, mas eu não falo de política. Hoje em dia tá tão bizarro que é mais fácil você falar mal do Deus do cara do que do político do cara. Mas aí você tem que fazer, e o que tu acabou de dizer, porra. Liga o foda-se e fala, meu irmão, foda-se, eu não me importo com o que estão achando. Cara, e coloca teu conhecimento, irmão. Porque senão, realmente, é uma patrulha chata pra cacete, irmão. E que toda hora você tá desagradando alguém, irmão. Olha o grau de insanidade que a gente chegou. Eu vi um influencer nos Estados Unidos fazendo um vídeo.
na porta de uma igreja. Tava aquela polêmica do ICE, que eles estavam deportando, sim. tal, os caras ilegal, tal, nos Estados Unidos, tal, bem no ápice, né? Tava aquela polêmica, tal. O cara foi na saída de uma igreja, acabou lá a igreja. O pessoal tá saindo um casal. O cara cata o microfone, posso fazer entrevista com vocês, tal. Aí ele chega pra mulher e fala assim: se Jesus viesse para os Estados Unidos hoje, Jesus, estamos falando de Jesus, Sim. que você acredita que é Deus, cara que criou a porra toda, que vai te salvar, te dar, que você ora pra ele todo dia, que tá lá, você acabou de sair lá, tá ele na cruz lá. Se Jesus viesse para os Estados Unidos hoje, lembrando que Jesus era palestino, você acha que ele tinha que ser deportado? A mulher olhou pro cara e falou assim: se ele viesse legal, eu acho que tinha que ser deportado. Você fala: caraca, Jesus, velho, é Jesus. Você acredita que o cara é Deus, velho? Você acredita que o cara criou o universo? Pra você ver o grau como as pessoas estão doentes. As pessoas não pensam. Elas não param nem pra pensar. Elas ficam replicando os dogmas que ficam. Então fica assim, por isso que eu falo que no Brasil não tem direita nem esquerda. Só que qual é o problema? Ninguém senta pra conversar. Eles ficam replicando os grupinhos de WhatsApp, um daqui desse lado, o outro daqui do outro lado, e ficam fazendo inimizades. E eu vou te falar porque eu já fiz segurança para deputados federais, já mais de um, e os caras estão lá no plenário brigando, e o povo brigando com parente, amigo de 30 anos, e dá uma hora, irmão. Você sabe disso. Sim, sim. Aqui, os caras estão num restaurante, todo mundo sentado conversando e dando risada, irmão. Você sabe melhor do que eu, entende? Então, assim, é dividir para conquistar. Sim. Isso daí tem mais de 2000 anos, essa técnica, e ela continua funcionando. Sim. Então, e aí, cara, como é que mensagem a gente pode, nesse papo nosso aqui, deixar para essas pessoas, para elas se libertarem, né, cara? Sair dessa... Mas o que eu falo para as pessoas é: estude, mas não estude o que você quer, estude o que você não quer. Então, por exemplo, você é de direita, os caras falam assim pra mim: pô, não sei o quê, porque não suporto esquerdista. Eu falo: beleza, é um direito que você tem, mas você já leu Marx? Você já leu? Não vou falar nem o Capital, que é desse tamanho assim. Eu falei: você já leu o Manifesto Comunista? Tem 37 páginas. Quer uma sugestão? Tem 2 bem legais. Um comentado com prefácio do professor Luiz Felipe Pondé, inclusive foi meu professor na pós, e um comentado por Napoleão Bonaparte. Aliás, minto. O comentário por Napoleão Bonaparte. Por Napoleão Bonaparte foi o Príncipe, desculpa. O Manifesto Comunista pelo professor Luiz Felipe Pondé. O Napoleão é anterior a Marx, desculpa. Tô confundindo com o livro O Príncipe, de Maquiavel. Mas estude. Sabe por quê? Porque até para você negar, você precisa conhecer. Como que eu falo que eu não gosto do Glauber se eu nunca conversei com o Glauber? É hoje o fenômeno da internet. Os caras entram às vezes no meu Instagram, e o cara descasca por causa de um reel, de um podcast de 4 horas, um reel de 90 segundos, o cara acha que ele já sabe o que você falou em 4 horas. Aí eu falo assim: você assistiu o podcast? Não, você assistiu o podcast, irmão? Você tá falando sem saber, velho. Entendeu? A pós-modernidade, que é o tempo que a gente vive, as pessoas, elas querem ter resposta para tudo, elas querem saber tudo, só que elas não querem estudar, elas não querem trabalhar, elas não querem percorrer o caminho. Entendeu? Elas querem ter o que você tem, elas querem o cara que você tem, só que ela não quer sentar a bunda na cadeira e estudar 10 horas por dia durante não sei quanto tempo. Por isso que eu disse, irmão, do cercadinho. O cercadinho não é mais fácil que tudo isso, não, mano? É mais conveniente, né? Não é nem mais conveniente, irmão. Bom, não é mais fácil, irmão. Olha só, vamos lá. O cara vai ter que saber tudo sobre o Manifesto Comunista, o cara vai ter que saber tudo. Não precisa saber tudo, ele precisa ter uma noção. Beleza, mas eu volto a dizer, irmão, aquele cara da vida simples. E é igual pra esquerda também, tá? Não tô sendo. Mas... O cara fala mal da direita, você estudou o liberalismo, estudou? Não, entendeu? Perfeito. Mas assim, por que o cara que tá lá naquela vida simples lá, irmão? Então, mas com o cara... tempo, pescando, com filho, com tudo mulher. Tudo bem, mas o cara que tá na vida simples, ele não tá na vida pública dando palpite na vida dos outros. Não. É isso que eu tô falando. Eu não tô dizendo eu tô falando da vida, irmão. Você sabe de onde vem a nossa palavra idiota? Você sabe a origem da palavra idiota? Isso. A democracia nasce na Grécia, em Atenas. Tinha uma praça central chamada Ágora. E em Atenas,
todo cidadão podia votar sobre os assuntos da polis, porque eram cidades-estados. Então, cada cidade era como se fosse um mini-país, certo? E essas cidades-estados eram chamadas de polis, do grego, certo? Então, as discussões sobre a polis vieram a ser chamadas de política. Só que só podiam votar homens maiores de idade, adultos nascidos em Atenas. Então, estrangeiros, mulheres, crianças, escravos não poderiam votar, certo? Beleza. Mas os homens que gostavam de ficar lá na roça, no cantinho deles, tal, e não gostavam de ir lá discutir os assuntos, eles eram chamados de idiotes. Por quê? Porque eles poderiam influenciar no futuro da cidade e escolhiam não fazer. Só que eles eram também sofriam as consequências. Então, se você não foi lá participar do debate, não reclama da decisão. Porque você quis ficar no teu cantinho lá, sossegadinho. Você não quis participar do debate. Então, e aí virou a nossa palavra idiota. Por quê? Porque você poderia ter participado da decisão e escolheu não fazê-lo. Então, não reclame das consequências. Então, escolheu não conhecer e não participar. E não participar. Então, é assim. E aí eu vou trazer outra frase de Einstein, né? Einstein dizia que uma mente que se abre para novos horizontes não se fecha jamais. Então, esse que é o problema. Tem coisas que é impossível você desver. Quando você consegue ver, sabe aquelas figuras que você fala assim, ache o bicho em tal lugar, tal, você não acha de jeito nenhum. Quando você vê a primeira vez, ferrou. Você não consegue mais olhar a figura como você via antes. Você sempre vai ver o bicho lá. Entende? Porque a mente que se abre para novos horizontes não se fecha jamais. Como que você vai voltar a ficar no cercadinho agora? Que você já abriu sua mente. Essa é a questão. E se você não abrir sua mente, você vai estar sujeito a quem está no comando e quem está tomando as decisões.